Voltamos com o seu estilo de vida e agora é hora de Mundo Verde. Nós vamos conversar sobre alimentação sem glúten e se é possível uma pessoa que tem intolerância a glúten, por exemplo, sobreviver normalmente à sociedade. A Yuri Quetana voltou mais uma vez essa semana para conversar com a gente e para poder apresentar também alguns produtinhos que a Mundo Verde tem relacionados a isso e aí te mostrar que existe vida sim após a intolerância. Bom dia. Bom dia a todos. E com certeza existe vida. Hoje é uma infinidade de produtos que a pessoa que tem intolerância ou mesmo a pessoa que tem alergia. E algumas pessoas também que hoje decidem, apesar de não ter intolerância e alergia, estar fazendo uso desses produtos, elas têm toda uma gama lá na Mundo Verde à disposição. Bom, daí a gente pode conversar um pouquinho sobre essa pessoa que se descobre intolerante ao glúten, né? Glúten, olha só, gente, ao glúten. Então, isso significa, por exemplo, que a pessoa não pode ter contato nenhum com o glúten. É exatamente isso. E onde, por exemplo, quais são os alimentos em que o glúten está presente, que a gente sabe que são compostos também por glúten? Então, as pessoas geralmente tendem a associar apenas ao trigo, mas o glúten também ele está presente na cevada, no centeio. Por exemplo, naquela cervejinha do final de semana, o glúten está presente e causando, né, a mesma intolerância nas pessoas que têm essa alergia. Na verdade, assim, Isabela, é bom deixar claro que muitas pessoas não são intolerantes nem têm alergia ao glúten. Apenas elas decidem uma dieta zero glúten, porque hoje uma dieta zero glúten ela significa uma diminuição do inchaço abdominal. Então, muitas pessoas têm aderido não por ser intolerante ou alérgico, mas para quem é intolerante ou alérgico, realmente, como tu bem colocaste no começo, não pode ter nenhum tipo de contato. Então, para essas pessoas, primordialmente é que servem esses produtos. Quando a gente fala sobre o pão também, o pão tem glúten, né? E é difícil a gente imaginar, por exemplo, uma pessoa, não sei as pessoas que não gostam de pão, porque existe, mas é difícil a gente imaginar uma vida sem pão, por exemplo. Esse é, na verdade, o maior choque das pessoas que se depara com essa situação, com essa condição. O pão, na verdade, nós temos pães próprios, sem glúten na loja. Hoje não veio pão, vieram outros produtos, mas é o mais procurado, porque a pessoa não consegue ficar sem o pão. Mas é interessante a gente pensar o seguinte, que tem tantas outras fontes, o milho, a própria tapioca, os tubérculos, são fontes também de energia, de carboidrato, que a pessoa pode estar aderindo em substituição ao pão, aos biscoitos, aos bolos, principalmente. E é interessante porque muitas pessoas, quando descobrem, né, toda essa situação, quando descobrem a intolerância ou a alergia, se sentem uma minoria, justamente porque a gente não tem toda essa produção em massa dos alimentos sem glúten, ou então porque como não conhece, ainda não está inserido nesse mundo, então acaba passando por essa dificuldade na hora dessa descoberta. E muita gente reclama também, por exemplo, dos valores, né, de todos os produtos, que acabam sendo valores um pouco maiores e até porque não são produtos como todos os outros que são feitos em grande quantidade ou então que são feitos normalmente para todos os tipos de pessoa. São produtos mais específicos, são produtos pensados em um grupo de pessoas específico, então provavelmente tem toda uma particularidade na hora de ser feito, na hora de ser criado e na hora de ser comercializado também. É interessante quando a gente passa para o outro lado e começa a observar o porquê desse valor. Realmente os valores são diferenciados, mas nós temos, por exemplo, indústrias ótimas com as quais nós trabalhamos que não conseguem dar um atestado de zero glúten dos seus alimentos, porque o maquinário para esse tipo de alimento ele precisa ser exclusivamente para esse tipo de alimento. Ou seja, onde foi feita uma aveia normal, apesar de ser limpa, esterilizada, mesmo assim ela não pode produzir uma aveia sem glúten. Então, por isso a necessidade é quase como se você tivesse que abrir uma fábrica à parte. A indústria que tem uma linha normal, né, ela tem que abrir uma fábrica própria para produzir um produto sem glúten. Então, por isso aumenta o valor. Bom, em relação à minha experiência, é o seguinte, eu não tenho nenhum tipo de intolerância, não tenho nenhum tipo de alergia ao glúten
e tudo mais, mas eu já experimentei o chocolate sem o glúten. E essa sensação que a gente tem de que tá inchado, muitas vezes, por exemplo, você almoça e aí você já tá satisfeito porque, né, já saciou sua fome. Mas aí eu preciso de um docinho. Aí quando você come aquele docinho, parece que enrola tudo dentro do seu estômago, dá um mal-estar horroroso e aí a gente não consegue nem andar direito às vezes, né? Não consegue nem contrair o seu abdômen justamente porque dá aquela dorzinha esquisita ou então aquele incômodo mesmo por causa da presença do doce ou do chocolate. E a minha experiência com o chocolate sem glúten é sempre maravilhosa. Eu não sinto esse incômodo depois do almoço. Então, tem muito disso também em relação às pessoas que adotaram toda essa rotina de vida ou então essa rotina alimentar, mas que não tem a necessidade por intolerância ou alergia, como você trouxe pra gente no início da entrevista, né? Exatamente. A grande maioria, na verdade, que nos procura hoje para obter esse produto não é intolerante nem tem alergia. Mas, como tu falaste, na experiência própria, a pessoa já sentiu um benefício em relação a essa tirada do glúten. Hoje as pessoas dizem muito o seguinte, Isabelle, o zero glúten é moda. Claro que existe uma parcela de moda, sim, nesse sentido, assim como tudo que tem relacionado à alimentação passa por modismos também. Mas certas coisas, elas ficam porque elas têm comprovação científica. E o glúten, essa questão do zero glúten, ele tem cada vez mais sido comprovado através de estudos que traz benefício, essa diminuição, pelo menos. Porque o que causou toda essa intolerância, os estudos comprovam que foi um excesso de glúten na alimentação da humanidade. Então, hoje é como se estivesse indo, dando uma reduzida, né? Exatamente, a marcha ré. Então conta pra gente aí, antes de a gente finalizar a entrevista, qual é o carro-chefe da Mundo Verde, o que as pessoas mais procuram e qual é a paixão das pessoas que estão envolvidas na alimentação sem glúten em relação aos produtos que estão aqui. Na verdade, são 3. São as massas. Claro, a pessoa que não consegue viver sem uma massa. Então, nós temos massa à base de milho, à base de arroz, à base de quinoa. Muito interessante, a gente trabalha com uma linha específica de macarrões à base de quinoa, que eles são altamente nutritivos, pelo fato da quinoa ser um super alimento. A aveia, que é um dos sofrimentos de quem passa a se alimentar sem o glúten. Então, nós temos uma aveia específica sem glúten. E o pão, como nós conversamos. Aí entra os biscoitinhos, né? Aquela sensação de, não posso mais comer nada que tenha a cara da avó, nem um biscoitinho, nem um bolo. Então, nós temos hoje misturas para bolo sem glúten, misturas para tortas salgadas e uma variedade de biscoito muito grande, que inclusive você já teve a oportunidade de provar e aprovar, né? Os biscoitos da marca Mundo Verde sem glúten. Aprovei mesmo. Yuri, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Semana que vem a gente se encontra de novo. Estou esperando por você e por você que está em casa também. Estou esperando pela sua participação. Estou esperando por você não só a semana que vem junto com a Yuri, mas também no próximo bloco. Então você não sai daí que a gente vai para o intervalo, mas a gente volta já já. Sou o Kelvis Félix, coordenador da Academia Cajim, e hoje estou aqui para mostrar todas as atividades que o Cajim oferece nos fins de semana. Vamos lá? Olá pessoal, meu nome é André Santana Morim, professor de Educação Física e fisioterapeuta. Venham fazer aula de hidroginástica. Aulas de natação aos sábados oferecemos às 8 da manhã, a natação infantil e juvenil, e 8h45. E às 9 da manhã, aula de natação para bebês de 6 meses a 3 anos de idade. Eu sou o Kid Ribeiro, coordenador do Cajim Clube, e a cada sábado preparamos uma aula especial para nossos alunos. E hoje preparamos Step Local. Ainda tem dúvida no seu final de semana? Venha para o Cajim Clube!